Hoje eu quero falar especificamente de como você deve fazer para formar um hábito novo, não ignorando, não negligenciando duas leis muito importantes. Que eu sou sincero para você, nessa noite, assim, eu ignorei durante muito tempo uma dessas leis. Aliás, às vezes as duas. E por causa disso, não consegui, durante muitos anos, ser disciplinado em algumas coisas que hoje eu consigo ser. E quem sabe, né? Hoje, algumas pessoas aqui podem ter os seus olhos abertos em relação a isso. Toda a série que a gente traz para cá, eu percebo um envolvimento muito legal da igreja, um desejo de pegar aquilo ali, receber, guardar, compartilhar e, ao mesmo tempo, praticar. Essa semana eu percebi também na igreja, com várias pessoas, uma receptividade muito grande ao assunto. Eu acho que esse é um assunto que, em geral, a maioria de nós, se não todos nós gostamos disso. Nós gostamos de apontar nessa direção, de uma vida disciplinada, de uma vida organizada, de uma vida, claro, melhor do que estava antes, né? E para você melhorar, hoje eu quero submeter a você mais uma vez, que não é uma mudança grande que faz você melhorar, mas é uma mudança pequena que você é consistente e permanece nela diariamente, é o que causa grandes mudanças no final. Então, deixa eu perguntar para você, fazer um exercício agora, faz um exercício mental e lembra quando foi o seu último dia normal, como é que foi a sua rotina? Talvez tenha sido sexta-feira. Para muita gente, né, que sábado é bem diferente de sexta. Pensa como é que foi a sua sexta-feira. Possivelmente você acordou no mesmo horário que você acordou na quinta. Possivelmente ouviu o mesmo som, né, do seu despertador. Talvez tenha ficado um pouquinho mais na cama, porque você se garante de acordar daqui a pouco de novo. Ou então você se atrasou mais uma vez, né? E comeu talvez tomou um café da manhã muito parecido com os outros dias, fez o mesmo caminho que você fez a semana toda, se encontrou com as mesmas pessoas no mesmo ambiente de trabalho. Algumas pessoas têm uma rotina diferente, acordam de manhã cedo, o celular toca e na hora de desligar o celular percebe que tem algumas mensagens no WhatsApp, começa a ver as mensagens e começa a responder algumas mensagens, depois descobre que tem e-mails para responder. E ainda está deitado e está agora vendo o WhatsApp e também o Facebook e o Instagram. E quando você se dá conta, está na hora do almoço. Não sei se é o seu caso, mas tem gente que vai nessa direção. Não, talvez você tenha já um sistema estabelecido. E você lê a sua Bíblia de manhã, e você tem um tempo com Deus de manhã, e você faz a sua rotina. Há pessoas e eu acho que muita gente se imediatamente relaciona com isso. Quando você voltou para casa dirigindo ou de carona, você chegou em casa e é um pouco assustador porque você nem lembra de ter dirigido, você nem lembra que você fez aquele caminho, você já estava no automático e você fez as curvas certinhas e chegou em casa, né? Depois você para pensar, como é que eu cheguei aqui? Já faz parte da sua rotina. Tentou colocar os filhos para dormir, eles não quiseram, mas em algum momento você brigou com eles dormiram. Na noite, em geral, um desafio para pais de filhos pequenos, tomar banho, jantar e dormir, para algumas pessoas é quase que um apocalipse em casa, né? Não é fácil. E talvez você tenha ido deitar e assistiu a sua série favorita no Netflix, ou a sua novela. Quantos noveleiros tem aqui? Digam amém. Não diga amém, não é melhor não. Né? Assistiu a história que você gosta de assistir, tem acompanhado, viu mais uma vez a rede social e deitou e dormiu. E hoje eu queria submeter a você, semana passada a gente colocou uma frase para chamar a sua atenção. Essa frase era que, daqui a pouco eu vou botar para você. Nessa semana, eu queria que você soubesse disso aqui. Muito do que você normalmente faz durante o seu dia, na sua rotina, não é o resultado de escolhas conscientes, mas é o resultado de hábitos diários. Na verdade, uma universidade americana, ela fez uma pesquisa, a Universidade Duke, lá na Carolina do Norte, e naquela pesquisa eles chegaram a uma conclusão, que dentro da amostragem das pessoas entrevistadas e pesquisadas, que 40% do que nós fazemos, olha esse número, 40% de tudo que você faz, não é o resultado de uma escolha, uma decisão, que você parou para pensar e fez, é simplesmente um hábito que você tem. E você sabe o que eu estou falando. Se você for analisar com muita frieza o seu dia e a sua rotina, e muitas coisas você faz automaticamente porque se acostumou a fazer,
Não porque pensou, projetou, planejou e fez, mas porque é uma rotina que já está habitual. Ou seja, se você quiser mudar a sua trajetória, mudar para onde você está indo e onde você vai chegar, se você quiser mudar a pessoa que você está se tornando, se você quiser mudar quem você vai ser, é muito importante que você mude os seus hábitos. Então, na semana passada, a gente facilmente chegou a uma conclusão de que todos nós temos alvos muito parecidos. Em geral, não vai ter ninguém que vai ter um alvo tão diferente. Financeiramente falando, nós temos alvos semelhantes. Todo mundo quer ser livre financeiramente, independente financeiramente. Eu não conheço ninguém que planejou uma dívida. Não, olha, eu quero ter uma dívida, mas eu quero que ela seja tão grande que eu não consiga resolver nunca. E ela me acompanhe a vida inteira. Ninguém faz plano para isso, ninguém tem isso como alvo, né? Mas ainda assim pode acontecer. Nenhum de nós tem alvos para que o nosso casamento falhe, né? Dê errado no final. Eu mencionei semana passada, ninguém casa pensando assim, a gente vai ficar casado bem durante 5 anos, depois vamos ver o que acontece. Não, nosso projeto é nós vamos ficar casados e vamos viver bem a vida inteira. Não acontece com todo mundo, mas o alvo é bem semelhante na vida de quem foi bem sucedido e na vida de quem fracassou. O alvo era o mesmo. Ninguém projeta, né? Ninguém tem um alvo de que as coisas deem errado. Claro que não. Por mais que você tente ser realista e saber que a vida tem problemas, você faz alvos muito bons e muito positivos. As nossas metas são muito semelhantes, porém, nossos resultados são muito diferentes. E uma das coisas que faz a gente perder um pouco o ânimo de permanecer fazendo o que é certo, fazendo o que é bom, ser contínuo, também mencionamos, é que quando você faz alguma coisa pequena e não vê um resultado no tempo que você queria, você pensa que aquilo não funciona. Você está fazendo a coisa certa no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto, e você está 2 semanas fazendo, mas você não vê mudança, você chega erroneamente, à conclusão de que não funciona, de que não dá certo fazer o pequenininho todo dia. Da mesma maneira que quando a gente faz algo errado e não vê nenhum problema naquilo, não trouxe nenhum resultado grande, não foi tão afetado, impactado pelo que aquilo teria feito, a gente tem a tendência de falar, eu posso fazer isso todo dia porque não tem problema nenhum. Eu não sei o que você almoçou hoje, mas se você almoçou pensando assim, tomara, né, que esse almoço aqui não me engorde muito. Hoje à noite, por exemplo, vai ter gente que vai sair daqui e vai comer 10 fatias de pizza, né? E você vai olhar assim, eu comi 10 fatias de pizza, mas olha só, eu estou olhando no espelho, não mudou quase nada. Ou não mudou nada. E é verdade. Deixa eu te prometer isso, você pode hoje comer muita pizza, você vai olhar no espelho e você não vai ter mudado nada. Só que nós ignoramos frequentemente que as nossas pequenas decisões, elas estão moldando quem nós somos. Elas vão se acumulando umas às outras, e sem que a gente perceba, a gente está indo numa direção. O que a gente colocou para você foi que, acho que eu perdi aqui, hein? Bota aí para mim. Foi. Que a nossa vida é a soma total de todas as pequenas decisões que nós tomamos. Nós não podemos ignorar isso. Então, toda pequena decisão na sua vida conta e importa. E você precisa olhar com mais cuidado para as pequenas decisões que você toma com frequência. Eu acho que você sabe que aquelas decisões podem não ser boas. O que você talvez não saiba é que elas sim vão trazer algum resultado. Você pode achar que certas decisões não estão funcionando bem, né? Mencionei para você. Essa semana eu fui à academia direitinho. Engordei 2 quilos. E você tem a tendência de pensar assim, bom, isso não está funcionando, né? Porque eu não estou vendo o resultado imediatamente. Não, mas não é depois de uma semana, talvez nem depois de um mês, talvez nem depois de um ano, é depois de algum tempo de consistência que você começa a ver resultados que vão te deixar muito feliz. Amém? E a gente colocou o seguinte, você não é elevado ao nível do seu alvo, você não alcança necessariamente o nível do seu alvo, agora nesse momento. Você pode ter o alvo que for, você não é elevado até lá, mas você está limitado, você vai acabar batendo e caindo no nível das suas disciplinas.
é o que conta, é o que está fazendo diferença na sua vida agora. Não é, eu tenho esse bom alvo, eu estou perseguindo ele, eu estou indo nessa direção. Talvez você não chegue lá por causa do que está limitando você. E o que te limita, aonde você está firmado na sua vida, é qual disciplinado você é para atingir aquele alvo. Essa frase desse autor, James Clear, esse livro é muito interessante, seria Hábitos Atômicos, eu acho que ainda não tem em português, em qualquer momento deve ter. E o que ele fala justamente um pouquinho, a gente vai tratar hoje, é que o seu hábito precisa ser indivisível, tão pequeno, tão simples, que você não consegue dividi-lo. Eu vou explicar isso para você. O que a gente repetiu bastante na semana passada foi isso aqui. Gente de sucesso faz regularmente o que outras pessoas fazem ocasionalmente. E se você quer ser gente de sucesso, diga amém. Eu acho que eu e você precisamos olhar para isso. Tem certas coisas que nós deveríamos estar fazendo todo dia, e a gente faz de vez em quando, e depois se pergunta, por que a minha vida não está andando? Por que eu não consigo dar passos nessa direção e chegar onde eu queria chegar? Um personagem que a gente só tocou nele na semana passada vai ser hoje o nosso objeto de estudo. Um personagem do Antigo Testamento que tem a sua vida contada no livro de vários e vários anos, alguns episódios muito interessantes. O nome dele é Daniel, e ele é um jovem quando ele é trazido para a região, para a nação lá da Babilônia. E Daniel, ele não é o único que é trazido. O rei Nabucodonosor, na época, vários reis, acho que usavam mais ou menos dessa tática de pegar as pessoas mais notáveis, mais bonitos, mais atléticos, mais inteligentes, mais tudo que você puder imaginar, mais habilidosos, e selecionava essas pessoas todas e trazia para o seu reino para ensinar a sua língua, para ensinar a sua cultura. Ou seja, ele pegava o melhor que tinha, trazia para cá para enriquecer aqui. E a gente conhece, talvez, mesmo pessoas que não frequentam a igreja, são familiarizados com uma história famosa de Daniel. Daniel vai ser hoje alguém para quem a gente vai olhar como alguém que tinha um hábito que fez uma diferença muito grande na vida dele. Mas, em geral, a maioria das pessoas pensa de Daniel na Cova dos Leões. Todo mundo conhece essa história ou já ouviu falar dela. Só que eu, particularmente, queria dizer para você que tem algo ainda mais notável na vida de Daniel. Claro que escapar ileso, de uma prisão com leões famintos é algo realmente digno de que a gente conte essa história, e é fantástico. Mas a Bíblia conta que entre 120 homens notáveis, se os leões eram, e a gente usa essa expressão, feras, Daniel também lutou contra outras feras, homens que eram feras, em tudo. Imagina a nata da sociedade, os mais habilidosos, os mais inteligentes, os mais capacitados, os melhores de todos. A Bíblia diz que Daniel se destacava entre eles. Ele estava acima deles todos. A Bíblia coloca da seguinte maneira no livro de Daniel, capítulo 6. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas, por suas grandes qualidades, que o rei planejava, você já tinha lido isso com cuidado? O rei planejava tê-lo à frente do governo e de todo o império. Se eu estou lendo certo, eu acho que a gente está, o rei, a figura mais importante do reino, estava olhando para esses jovens e Daniel se destacava. E talvez, isso é um pensamento meu, se eu fosse o rei, talvez eu pensasse assim, eu olhasse e pensasse, esse cara é tão bom no que ele faz, ele é tão inteligente, ele tem as melhores ideias. A gente faz aquela nossa reunião de cúpula, ninguém traz uma ideia tão boa quanto a dele, ele sempre está à frente, ele consegue enxergar o que ninguém enxerga. Quando eu vou dar uma ideia, ele vem, humildemente traz para mim uma ideia melhor, e eu uso a ideia dele e finge que foi minha para ganhar o crédito. Mas é ele, esse cara é bom demais. Ele é inteligente, ele é disciplinado, ele chega na hora todo dia, sai depois de todo mundo. Esse cara é sensacional. E o rei pensou o seguinte, quer saber, eu vou deixar ele reinando. Eu vou continuar sendo o rei, eu vou continuar mandando em tudo,
mas eu vou curtir a minha vida e deixar ele com o trabalho todo. Se eu estou lendo certo, é mais ou menos isso que ele está falando aqui. O rei planejava tê-lo à frente do governo de todo o Império Babilônico, que era o império naquele tempo, não tinha outro império, era o grande império. Então Daniel era o melhor candidato naquele momento para ser o dono de tudo. E a Bíblia fala que foi o rei que observou neles qualidades, grandes qualidades. E a Bíblia vai explicar que qualidades são essas. E é algo que eu queria que você pensasse. Quais são? Eu estou mencionando aqui coisas que a gente vê do lado de fora. A beleza, a habilidade, a inteligência. A gente vê elas em ação. Mas pensa aí, quais são essas qualidades? O que Daniel tinha que fazia com que ele se destacasse, a ponto do próprio rei querer promovê-lo a esse lugar tão alto? Qual a história que está por trás dessa história? O que ninguém viu, mas trouxe esse resultado? Você sabe que qualquer pessoa na posição de Daniel corre um risco imenso de gerar um ciúme muito grande. Você já viu isso acontecer? Não só na novela das 8, acontece no nosso dia a dia, né? Quando alguém começa a se destacar, quando alguém começa a aparecer um pouco mais, sempre tem um grupo de pessoas que olha com maus olhos. Sempre tem alguém para ficar enciumado, sempre tem invejosos, sempre tem gente que não aceita. Que negócio é esse? Chegou agora e já quer ir na janela, né? Chegou agora e já está aparecendo. E o pessoal ficou realmente enfurecido. Como Daniel se destaca dessa maneira, ele provoca muito esses ciúmes, ele gera isso. E outros homens, na mesma posição que ele, ficaram tentando procurar e encontrar fraquezas em Daniel, falhas e algum defeito para desclassificar. Deve ter alguma coisa nesse cara que a gente pode mostrar para o rei e dizer: olha, ele não é tão bom quanto o senhor achava que ele é. E a Bíblia diz que eles vão procurar. A Bíblia diz o seguinte: diante disso, os supervisores e os sátrapas, que palavra difícil, sátrapas, procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental. Vamos descobrir por que ele não é bom. Se fosse hoje em dia, ia ter um monte de fake news sobre Daniel. Você pode ter certeza. Iam inventar de tudo que você pudesse imaginar. Naquela época não tinha como. Eles procuravam alguma coisa que fosse palpável, alguma coisa que pudesse ser mostrada para o rei. Mas a Bíblia diz assim: mas nada conseguiram. Que sensacional. Daniel é um exemplo para mim, para você, sem dúvida nenhuma. E a Bíblia diz: não puderam achar nele falta alguma. E aqui a Bíblia vai apontar apenas 3 qualidades que eu acho que eu e você não percebemos imediatamente, mas que eu queria pontuar hoje sobre Daniel. A Bíblia diz que ninguém conseguiu encontrar falta alguma. Por quê? Se você for procurar em mim, você não vai ter tanta dificuldade de encontrar falhas. Não é tão difícil, né? A gente encontra. Não, o pastor podia ser melhor nisso aqui, melhor naquilo ali. Talvez diante de uma ótica sua ou de outras pessoas, ou outras que você conhece que são até admiráveis, você vai encontrar falhas. Mas olha o que a Bíblia fala sobre Daniel. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel. Fiel significa alguém que você pode confiar tranquilamente. Alguém que conquistou essa posição. Fiel. Fiel é uma outra mensagem, é uma outra série. É o cara que chega na hora, é o cara que está sempre presente, é o cara que nunca mente, nunca, porque se ele mentir não tem mais como ele ser fiel. É um cara que você pode ficar tranquilo que nunca vai aceitar uma propina. É o cara, ele é fiel aos melhores valores, ele é fiel ao casamento dele, ele é fiel aos filhos dele, ele sabe que ele tem uma responsabilidade. Daniel não tinha filho, a Bíblia não diz se ele tinha ou não tinha esposa, mas ele era fiel, claro, nos assuntos administrativos. Isso era muito sério e acabava se revelando na vida dele. Ele era fiel, não era desonesto. E em geral eu e você olhamos para essa expressão, a expressão honesto é uma das minhas prediletas, uma das palavras que eu mais amo na vida, é essa palavra honestidade. E em geral a gente ouve a palavra honestidade, se você fizer uma autoavaliação, em geral a gente chega à conclusão que a gente está legal. Eu não sou desonesto, eu sou uma pessoa honesta. Mas se você for muito cuidadoso,
e for muito... tiver cuidado, né, de ser bem, como é que fala, pequenininho no detalhe, detalhista, você vai descobrir que existem coisas na nossa vida que nós permitimos, que nós abrimos pequenas brechas, pequenas portas, e sem perceber podemos estar sendo desonestos. A Bíblia diz que ele não era desonesto, que ele não negociava a sua integridade. E, por fim, que não era negligente. Que é uma das maiores falhas de um homem que está crescendo, de um homem que está melhorando, que está sendo aprimorado, que ele não percebe. Negligência. Por causa de ser apático, por causa de ser passivo, muitas vezes nós nos tornamos negligentes. Negligente significa descuidado. Tem alguma coisa acontecendo, eu prefiro não olhar, não dar muita atenção, ou até esqueço de ver. Muitos de nós caímos nisso. Daniel nos revela esses 3 pontos tão importantes que a Bíblia diz que não conseguiram encontrar. Por quê? Porque ele era muito inteligente, porque ele era muito habilidoso, porque ele tinha as melhores ideias. Não, porque ele era fiel, honesto e não era negligente. E a Bíblia diz o seguinte: finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos, olha que barato, que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Porque ele gosta tanto desse Deus dele, ele é tão fissurado, tão apaixonado por esse Deus, ele não abre mão dessa lei de Deus, que a gente só vai encontrar problema se a gente procurar ali. A gente tem que arrumar algum jeito ali. Tem que ser sobre o Deus dele. E o que acontece em seguida é que esses inimigos de Daniel, esses invejosos, vão até o rei. E se você ler, você pensa, como é que esse rei caiu nisso? Mas eles conseguem chamar o rei, elogiar o rei, e colocar o rei naquela posição, serem ali, né, até falsos. Mas fala: rei, você é fantástico, você é demais, só que a gente tem que fazer um negócio que a gente vai pedir para você, e tomara que você diga sim para a gente. A gente quer que você faça uma lei, nos próximos 30 dias, ninguém pode orar ao seu próprio Deus. Só pode orar ao rei. Só pode pedir a qualquer coisa ao rei e a mais ninguém. E aquilo, em algum nível, a gente não faz ideia, porque na nossa cultura, aquilo possivelmente enchia o ego daquele rei, né? Alguém só poderia procurar ele para buscar solução. Ok, e ele assinou aquele decreto. Durante 30 dias ninguém pode orar. Se você ouve um decreto desse, você pensa: são só 30 dias, é só esperar um pouquinho, daqui a pouco eu volto à minha prática de oração. Mas isso aconteceu. E a Bíblia fala o seguinte no versículo 10, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, que aquela lei foi sancionada, ele foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém. Por que a Bíblia está especificando tanto? Qual era o quarto, qual era o lugar, qual era a janela? Para que quem fosse procurar naquela época soubesse que ele está sendo detalhista para o pessoal saber. É verdade isso aqui, tem como comprovar. Existiu essa casa, existiu essa janela, existiu esse quarto, existiu esse andar de cima, porque o que ele vai falar não é uma coisa que aconteceu uma vez só. O próximo versículo diz: e ali fez o quê? Que costumava fazer. Não uma vez só, mas a Bíblia diz: 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, reclamando com Deus, pedindo 1000 coisas, não, agradecendo a Deus. Daniel tinha um sistema. 3 vezes por dia, talvez no café, no almoço, no jantar, antes de comer ou depois que comesse, ele parava tudo. E ele ia ter um encontro com Deus. E ele ia gastar tempo com Deus, não sei quanto tempo. E ele, sabendo que a lei que proibia isso tinha sido promulgada, ele não perdeu tempo, ele foi direto tratar disso com Deus. O que lhe custou, ou que poderia lhe custar a própria vida. Mas ele foi para lá. E a Bíblia faz questão de dizer que isso não é algo que aconteceu uma vez. Não pode orar, agora vocês vão ver. Não, era um hábito que ele tinha, eles sabiam que ele tinha esse hábito. Um pequeno hábito. Eu queria que você soubesse, pode parecer para você um desafio muito grande orar 3 vezes por dia, mas não é. Você pode fazer 3 orações de gratidão por dia sem muito problema, em alguns minutos. E Daniel fazia isso sistematicamente. E isso moldou a sua identidade. A gente não
percebe imediatamente, a gente percebe o ato heróico dele, a gente percebe os leões com a boca fechada, mas a gente não consegue lembrar que foi isso aqui que moldou a sua confiança, foi isso aqui que forjou a sua fé. Então deixa eu dizer para você, nunca subestime como Deus pode fazer algo grande através de um pequeno hábito seu. Como Deus pode, eu acho que Ele já está planejando algo grande na sua vida, mas que começa quando você pega um pequeno hábito. Lembra do dominó pequenininho lá? Pensa numa pecinha só daquela. Um só. E você começa. Um dia de cada vez é tão pequeno. É tão pouco, eu não estou fazendo quase nada, mas ainda assim aquilo está moldando você. Eu fui, diante disso, desafiado a olhar para a minha própria vida e perceber que, sem que me desse conta, eu fui formando alguns hábitos durante a minha vida. Alguns bons, outros nem tanto. Mas eu tenho plena convicção de que hoje eu sou a pessoa que eu sou por causa daqueles hábitos. Qualquer parte boa da minha vida foram pequenos hábitos positivos, hábitos que honram a Deus, que a princípio não fizeram muita diferença imediata na minha vida, mas que com o tempo, todos eles juntos foram mudando quem eu sou, como marido, como pai, como pastor, como líder. Não teria acontecido se eu não tivesse tomado aquelas decisões. Algumas que parecem ser muito bobas, outras que são, para você, vai concordar que são muito sérias. Deixa eu explicar para você, nesse livro, eu não sei se é exatamente nesse dos hábitos atômicos, mas tem um outro, e o autor fala o seguinte, não lembrei agora qual é. Esse livro tem em português e eu recomendo demais para você, chama O Poder do Hábito, vale a pena você conhecer. Depois eu vou te passar para você ter essa informação. Ele fala que existem alguns hábitos que são fundamentais, que por causa de um hábito pequeno, ele engatilha outros na sua vida. Quando você toma uma decisão pequena diariamente, ela muitas vezes pode te colocar numa posição de ser alguém mais disciplinado para o próximo hábito que você quer fazer acontecer na sua vida. Eu nunca tinha prestado tanta atenção nisso como ultimamente, mas eu tenho alguns hábitos assim, que fazem diferença no contexto geral. A hora que eu acordo, o que eu faço pela manhã, algumas coisas na minha vida. Inclusive, eu já cheguei à conclusão que eu sou uma daquelas pessoas que precisa fazer muita coisa de manhã, porque durante o resto do dia pode ser que eu me perca e não consiga fazer. Então é legal, antes do dia começar, fazer um monte de coisa, como hábito. Eu me lembro que uma das coisas que foi um hábito que eu mudei, é que na minha infância, na minha adolescência, a maneira como eu escovava meus dentes era uma e hoje é outra. Eu me lembro que ainda na casa dos meus pais, eu devia ter talvez 13, 14 anos, não lembro, nós recebemos a visita de um casal que ficaria hospedado lá em casa, e a moça era uma dentista. Minha mãe chamou a minha atenção, minha mãe falou, você já percebeu quanto tempo que ela fica escovando dente? Eu falei, claro que não, mãe, eu vou prestar atenção nessas coisas, né? Alguém fica pensando nisso? Ela falou, não, eu observei, ela fica um bom tempo, ela me contou lá, alguns minutos, e depois elas conversaram e ela falou como ela escovava o dente. Eu ouvi, prestei atenção, depois eu ouvi mais algumas pessoas, que você precisa fazer alguns movimentos, de cima para baixo, escovar a gengiva, fazer aqui, lembrar de cada dente, não esquecer, saber que tem uma língua ali também, outras coisas. E em algum momento lá atrás eu falei, eu vou começar a mudar isso, porque quando eu vou ao dentista, o certo é você ir de 6 em 6 meses, eu ia de 6 em 6 anos, alguma coisa assim, e quando eu ia no dentista sempre tinha algum problema para resolver. E hoje eu digo para você, nas últimas vezes que eu fui não tinha nada para resolver, e talvez tenha a ver com um hábito, possivelmente tenha a ver com o hábito da escovação apropriada. Então todos os dias, há muitos anos, todos os dias minha maneira de escovar o dente, talvez a sua seja também, não tem grande mérito nisso, é uma escovação que dura cerca de 2 minutos, e eu sou muito cuidadoso com tudo que acontece ali dentro. Tem que saber, né? Todos os dentes, e eu sei direitinho que tudo funcionou. E a partir dali, o meu dia começa e eu engatilho algumas outras coisas. Claro, deixa eu explicar para você mais uma vez, eu não acerto em tudo, muita coisa a gente tem que ajustar ainda. Mas ali, para mim, era importante aquilo ali, né? Você sabe o que acontece quando você muda o hábito? E se você perguntar, pastor, você gosta de escovar o dente? Não, ninguém gosta de escovar o dente, né? Mas você tem que fazer aquilo. Você tem certos hábitos que você não pode abrir mão. Tomar banho, por exemplo. Né? Se você abrir mão desse hábito, você não vai nunca ter um emprego. Possivelmente. Não vai dar nem para você vir aqui na igreja.
É um hábito extremamente importante, goste você ou não. Tem gente que curte muito, né? Mas não tem a ver com gostar, tem a ver com disciplina. E quando eu termino de escovar o dente, alguma coisa dentro de mim me diz: André, você é disciplinado em relação a isso. Em outras coisas você vai se ajustando. E aquilo vai me ajudando a organizar o meu dia, a maneira como eu tomo meu café, a maneira como eu vou trabalhar, a maneira como eu vou resolver certas coisas. Se algum dia eu acordo atrasado e não escovo meu dente direito, aquilo me atrapalha, me incomoda, né? Aí eu saio atrasado de casa, e trânsito, e um monte de problema, e não funcionou isso, não funcionou aquilo, chego no trabalho, tem que ficar mais tempo, e porque eu vou chegar atrasado em casa, já sei que a Rafa vai ficar chateada comigo, vou para casa correndo, passo pela lei seca, o cara me vê, viu que eu passei direto, corre atrás de mim, a polícia me pega, e me leva preso, tudo isso porque eu não escovei o dente direito de manhã. Eu sei que parece que eu exagerei um pouco, mas tem certas coisas que te ajudam a apontar nessa direção. Eu sou uma pessoa disciplinada. Eu tenho falado muito isso para mim mesmo, como um gesto da minha fé, porque eu sei que eu tenho muito para construir nesse sentido, mas eu tenho dito, eu sou disciplinado, eu sou disciplinado, eu sou disciplinado. Não tem nada a ver com gostar de ser, não tem nada a ver com o quanto que você consegue. Eu estou pedindo a Deus para ir formando isso na minha vida. Como pastor, claro, eu preciso ser espiritualmente forte, você também precisa, né? Mas na minha posição eu não posso abrir mão disso. E eu não sou espiritualmente forte só porque eu quero isso, porque eu desejo isso. A única maneira de ser é se eu estabelecer algumas disciplinas na minha vida. Então eu sou muito feliz de ter crescido numa família que nunca abriu mão de estar na igreja. Eu sei que isso fez toda a diferença na minha vida. Eu sei que quando chegava domingo, nunca na minha casa a gente perguntava assim, vamos à igreja hoje? Porque não tinha essa opção. Todo domingo a gente vai à igreja, vai de manhã e vai de noite. E de vez em quando eu estava vendo televisão de tarde. Quando eu era criança eu achava um absurdo dormir de tarde, hoje é a coisa mais sensacional do mundo, né? Mas eu achava um absurdo, estar perdendo tempo. E eu estava assistindo televisão, de repente começava a chamada dos Trapalhões. Hoje à noite, e vai mostrando, e a piada... E eu tinha uma sensação, falando, meu Deus, eu queria tanto ver, mas eu sei que eu não vou conseguir. Ainda assim eu tentava, mãe, posso ficar em casa hoje? Não, vamos para a igreja. Tá bom. Isso acontecia com alguma frequência, não tinha essa opção. E lá em casa é a mesma coisa, né? Meus filhos nunca perguntam, hoje a gente vai? A gente sabe, né? Faz parte da nossa cultura, nós somos povo de Deus, nós somos gente de igreja, nós estamos lá. Quando a gente viaja, às vezes para fora, a gente vai no culto na igreja lá fora mesmo. A gente não abre mão, porque faz parte de quem nós somos. E eu penso que é um hábito que vai fazer toda a diferença, sempre na minha vida e na vida deles também. Ler a Bíblia diariamente, eu não fazia isso, né? Houve uma época que isso não acontecia, mas eu sei, né, que para ser espiritualmente fortalecido, isso eu não posso abrir mão. E cada dia isso tem que ser maior na minha vida. Alguns anos atrás, aqui, acho que foi ano passado, ano retrasado, no início do ano, foi retrasado, a gente falou sobre confissões que você estabelece para fazer a sua mente ser renovada. Porque eu, como qualquer homem normal, como qualquer, né, pessoa normal, tenho as minhas inseguranças, tem algumas coisas que a minha mente ainda tem confusão. E eu lembro que era importante demais trazer aquelas palavras de alicerce. A gente trouxe aqui, eu aprendi algumas, hoje eu não falo todas aquelas todo dia, mas eu falo algumas sem falhar. Uma delas é essa, eu sou um homem disciplinado, Cristo em mim é mais forte que os desejos errados em mim. Eu amo a minha esposa, eu amo meus filhos e eu vou fortalecer a vida dos meus filhos. A primeira coisa que eu falo praticamente todo dia é: Jesus é o primeiro e quem está no centro da minha vida. E isso vai fazendo a minha mente se realinhar mais uma vez para quem eu sou e para quem Ele é em mim. E várias outras coisas. Eu descobri que isso é importante, faço todos os dias. Né? A minha saúde mudou porque eu tirei algumas coisas como hábito da minha vida. Quando a gente se casou, durante um tempo, em vez de beber água, a gente bebia coca. Estava lá todo dia. A gente, né? Depois a gente tirou. Ainda meus filhos e minha esposa ainda são dependentes químicos de Coca-Cola. Eu estou liberto, graças a Deus. Mas sempre tem lá em casa. Mas a gente está, né, apontando numa direção de cada vez mais observar, olhar e dizer: eu vou tirar isso aqui da minha vida e vou colocar isso.
E a gente vai mudando nossos hábitos. Comecei a fazer esporte, né? Comecei a fazer... Por quê? Porque eu estou olhando, lembra que a gente falou semana passada? Quem você quer ser? Para onde você quer ir? Onde você quer chegar? Seja qual for o hábito, né? Se ele é um bom hábito, vai demorar, você vai demorar ali um pouquinho, mas vale a pena. Um hábito que é muito interessante, eu estou tentando, e estou conseguindo até agora, manter, registrar algumas coisas durante o dia. Como é importante. Hoje eu ouvi um testemunho sensacional. Se eu não anotasse, se eu não dissesse, olha, naquele dia essa pessoa contou isso aqui para mim, o tempo ia passar e eu ia esquecer. Mas aquilo é uma vitória nesse domingo que eu não posso esquecer. Porque amanhã eu vou precisar lembrar dela para lembrar. Deus fez naquele dia, Ele pode fazer outra vez hoje. Alguns registros importantes. O Rodrigo, falando sobre finanças, a primeira lei que você precisa ter na sua vida financeira é registrar. É saber, é rastrear para onde seu dinheiro está indo. Nunca deveria ter aquela pergunta, né? Para onde que foi o dinheiro? Você tinha que saber. Você tinha que ter algum lugar anotado. A gente não precisava ter essa preocupação. Mas não é um hábito fácil. E ainda assim, extremamente importante. E uma decisão que eu comecei algum tempo atrás e tomei, era de não tomar a decisão de ter um hábito grande, mas sempre pequenos. Durante um ano. E a cada ano acrescentar outro. São pequenas coisas, pequenas mudanças, que aos poucos vão transformando a nossa identidade. Por que Daniel se destacava no meio de grandes homens? Como é que Daniel vence leões que estão famintos? É ele? Você sabe muito bem que não foi ele. Mas tinha algo a ver com um hábito diário. Não uma, não duas, 3 vezes por dia, parava tudo e ele ia ter um encontro com Deus. Ele buscava Deus em oração, mesmo que fosse contra a lei. Na semana passada eu coloquei essa frase para você pensar a respeito. Quem você quer se tornar? Quem você quer se tornar? Quem é o homem que você quer ser? Quem é a mulher que você quer ser? Deixa eu te falar um negócio. Se você não pensar nisso, se você não parar para ser sério em relação a isso, a sua vida vai andar muito devagar ou nem vai andar. Como é importante projetar, saber quem eu quero ser. A gente, às vezes, a vida passa. Você pode não acreditar, mas daqui a pouco eu vou fazer 50 anos. Tem cara disso? Não tem. Mais alguns anos para frente, esse ano eu faço 47. E a vida está aí, está passando. E se você não tiver um pensamento, um projeto, quem eu quero me tornar? Não é, eu quero me tornar o pastor de uma igreja gigantesca. Não. Eu falei isso para você semana passada. Coloquei para você alguns pontos aqui. Quem eu quero, o que quero que falem de mim quando eu tiver com meus 70, 80 anos? Que conquistas eu quero ter alcançado? Nenhuma delas tem a ver com méritos, né, externos, tem tudo a ver com coisas mais interiores. O exercício que eu queria te dar para essa semana agora tem a ver com isso. Olha para essa frase aqui. Quem você quer se tornar? O nosso exercício para essa semana, algumas pessoas já se adiantaram e começaram na semana passada, ótimo. Mas hoje a gente quer olhar um pouco mais para perto assim, para essa decisão. A pergunta é a seguinte, com base... Eu estou perdendo aqui o nosso PowerPoint. Será que é o controle? Tá. Foi. Com base em quem você quer se tornar? Pergunta primeira, quem você quer se tornar? Com base em quem você quer se tornar? Que hábito? Não está no plural. Que hábito você precisa começar? Pastor, eu preciso começar 30 hábitos na minha vida para conseguir chegar perto de quem eu quero me tornar. Deixa eu te prometer, você não vai conseguir. Não vai. Pensa em começa pequeno, deixa Deus fazer o resto. Que hábito você precisa começar? E mais uma vez, não precisa ser grande, é muito melhor se ele for pequeno. Talvez seja simples. Se você tem um hábito, por exemplo, do seu despertador tocar todo dia, na mesma hora, tocando o mesmo som, e você bate nele, você clica nele, que hoje é no celular, né? Você aperta lá e você volta a dormir. Sabendo que você tem mais 9 minutos preciosos antes dele tocar mais uma vez. E quando ele toca mais uma vez, o que você faz? Mais 9. Talvez isso esteja embolando a sua vida. Talvez. Faz aquilo tudo que aconteceu, que você acaba sendo preso no final, como eu contei para você. Né?
talvez, né, atrase o seu dia. Eu ouvi pessoas falando uma frase que eu detesto, mas eu também já falei. Eu faço tudo em cima da hora, eu deixo tudo para cima da hora, eu deixo para o último dia. Isso tem a ver com hábitos, tem a ver com disciplina. A gente se acostuma assim, né? A gente sempre chega atrasado para aquele compromisso, sempre chega atrasado para aquele... Quem sabe, um hábito seja esse. Tocou o despertador, você levanta. Que é para isso que ele serve mesmo, o despertador, né? Você simplesmente se levanta e diz... E quando você se levanta no primeiro toque, você sabe o que você está dizendo para você mesmo? Eu sou disciplinado. Eu sou disciplinado. Isso é um ajuste pequeno, extremamente pequeno. Quem sabe um hábito pequeno que você deve começar seja Bíblia antes do Instagram. Aí, teve gente que riu, eu sei. Para algumas pessoas é a mesma coisa que dizer, para de respirar. Né? Não. Quem sabe, simples assim, eu vou acordar de manhã cedo e antes de olhar qualquer coisa de rede social, eu vou ler um versículo da Bíblia. Eu vou ler 2 versículos, eu vou ler um capítulo, seja o que for. Uma decisão que eu tomei esse ano diz respeito à minha posição de liderança. Há anos e anos a gente está querendo estabelecer aqui na igreja uma reunião, um encontro. E o que eu mais queria, eu falei isso para o pessoal na última reunião, inclusive a gente está perto da próxima, sem ser amanhã, outra segunda-feira, nosso próximo encontro de influenciadores. Quero ver você aqui. É que eu queria me tornar um líder, onde quer que eu estivesse nessa posição de líder, que as pessoas soubessem que o que eu quero delas não é o que elas têm para oferecer, mas que eu me importo com elas. Eu quero muito que elas recebam de mim essa verdade. Se você quer ser alguém assim, o que você tem que fazer? Eu adotei um pequeno hábito que está sendo fantástico para mim. E eu estou conseguindo ser muito consistente nele, que é todo dia escrever uma mensagem de encorajamento ou de gratidão, ou das duas coisas, para alguém. Para alguém com quem eu estou trabalhando junto, para alguém que está fazendo parte do ministério, ou um colega pastor, ou alguém que trabalha aqui na igreja. Né? Escrever uma pequena nota, e isso está me ajudando a assumir essa posição, é quem eu quero ser. Pastor, eu queria ser uma pessoa mais organizada. É? Então, todo dia de manhã cedo, faz uma coisa só, arruma a tua cama. Só isso. Amanhece dizendo para você mesmo, eu sou alguém organizado, eu sou alguém disciplinado. E todo dia você é responsável por essa parte. Antes de qualquer outra coisa. Tão pequeno, isso funciona? A princípio parece que não, parece que é só um gesto simples. Mas faça isso consistentemente e perceba o que vai gerando no seu interior. Eu quero ser um exemplo de um homem de Deus para o meu filho, adolescente. Você quer? Faz uma coisinha pequena nesse sentido. Senta com ele todo dia por 5 minutinhos só. 5 minutos. Antes de dormir. Fala, filho, a gente só vai dormir depois que a gente fizer isso. E lê um plano de leitura, que tem um monte hoje no seu celular. Lê um versículo com ele. Aponta para uma verdade que está ali. Você não faz ideia qual explosivo isso pode ser. O potencial que há quando um pai senta com o filho e fala das coisas de Deus. É absurdo, é grande demais. E é um gesto tão pequeno. Mas porque é consistente, porque é diário, faz toda a diferença. Talvez você pense assim, eu sou uma pessoa que tem um monte de coisa para resolver, às vezes não consigo resolver tudo, eu queria ser uma pessoa mais focada. Então comece o seu dia estabelecendo 3 coisas que são prioridades que você não vai abrir mão de fazer naquele dia. As outras podem esperar, porque você não vai conseguir fazer tudo. Então comece o seu dia, anota lá, essas 3 coisas vão acontecer hoje, e antes de anoitecer, elas vão ter sido resolvidas. Mesmo que sejam coisas, né, corriqueiras. Eu preciso ir no banco pagar essa conta, eu preciso trocar essa lâmpada, e eu preciso fazer isso, aquilo outro. Já anotou? Vai lá riscando. Hoje o smartphone também produz lista que você pode ticar lá e dizer que você já resolveu. Isso é muito legal. Eu quero ser uma pessoa mais saudável, eu quero cuidar da minha saúde. Faz uma coisa pequena. Talvez eliminar refrigerantes. Para algumas pessoas, pastor, pequeno isso, né? Tá doido. Mas é uma coisa, uma só. Eu não consigo fazer aquela dieta da proteína. Eu não consigo ficar sem o meu macarrão, sem o meu pão. Você consegue ficar sem uma coisa? Começa assim, começa com uma coisa pequena. Como é que se cria um novo hábito? Deixa eu te falar uma coisa, você já tem hábitos, você já tem uma rotina. Você não pode dizer, eu queria ser mais disciplinado. Alguma disciplina pode ser errada, você já tem um sistema.
Talvez a sua rotina seja aquela: acordar atrasado, gritar com os filhos, sair de casa com pressa, fazer a maquiagem dentro do carro, ter um trabalho estressante, sentir-se culpado no final do dia, reclamar de tudo e ir dormir. E amanhã repetir tudo de novo. É um sistema? É uma rotina? É. É boa? Não. Se você ler qualquer livro que fale sobre hábitos, os melhores livros vão trazer uma coisa que é muito interessante, que é o ciclo do hábito. O ciclo do hábito, quase todos concordam que é muito parecido. Alguns vão dizer que são essas 4 partes, outros vão dizer que são 3 ou 2. Mas você vai entender quando eu colocar para você. O ciclo do hábito é o seguinte: começa sempre com um gatilho, com alguma coisa para desencadear, com um impulso, vamos chamar assim. Algo que me impulsiona numa direção. Então, é algo, em geral, o gatilho tem a ver com o lugar que você vai, que você passa, um lugar que você está, ou um momento do dia. Quando chega meio-dia, você olha para o relógio e alguma coisa dentro de você diz, meu estômago começou a roncar, né? Você diz, está na hora do almoço. Aquilo te impulsiona a um hábito diário de almoçar. A segunda parte é o desejo. O gatilho sempre produz um desejo. Então eu fui, de alguma maneira, impulsionado nessa direção e agora eu tenho vontade de fazer aquilo. Seja algo bom ou algo ruim. Houve um gatilho, houve um desejo. O que vem em seguida? A prática em si. A maneira como você responde, a sua resposta àquele desejo, é uma ação que é o hábito diário. Seja almoçar, seja escovar o dente, seja tomar o banho, alguma coisa engatilhou você e você foi naquela direção. Lembra que eu falei no início? Tem muita coisa que é decisão sua, mas tem uma parte grande da sua vida que é só hábito. Todo dia. E tem a ver com isso. Teve alguma coisa que impulsionou, provocou um desejo, e você foi lá e fez, e teve no final uma recompensa. Seja o que for, né? Talvez seja apenas algum fluido dentro de você, uma dopamina no cérebro, alguma coisa te dizendo que aquilo foi bom, trouxe prazer, a sensação de saciedade depois que você almoçou, seja o que for. Você chegou onde você queria chegar, você teve a prática diária daquele hábito que trouxe uma recompensa, e a recompensa te coloca em posição para começar o ciclo outra vez, para ser engatilhado outra vez. Então, a gente podia explorar um pouco mais sobre isso, mas eu só queria que você pensasse nisso todo dia. Se você tem um hábito, isso acontece contigo, esse ciclo. Algo chama a sua atenção naquele sentido, ou até inconscientemente você vai naquela direção e provoca um desejo, uma ação que produz uma recompensa. Com base nisso, pensa um pouquinho sobre isso, mas a gente vai dar um passo importante aqui. Dentro desse ciclo, o que é importante mais você fazer se você quer criar um novo hábito? Suponha que amanhã você queira ser uma pessoa mais organizada. Como é que você faz? A primeira coisa que você tem que fazer é tornar o hábito óbvio. Precisa ser alguma coisa que é fácil de você perceber. Tem que ser simples, tem que ser fácil. Quando você vai no supermercado e você está passeando pelas prateleiras do supermercado, talvez você não preste atenção, mas você é atraído pelo que está mais perto dos olhos e é mais atraente e fácil de pegar. Em geral, alguma coisa que passou despercebido, você chegou em casa e a sua esposa ou seu marido perguntou, cadê isso aqui que você não trouxe? É porque estava em algum lugar que não era tão fácil de acesso. A gente tem a tendência de ir para o que é mais perto, o que é mais fácil de enxergar. Então, se você quer começar o hábito da leitura, você quer ler um livro, você quer ler a Bíblia, supondo que você vai ler na Bíblia mesmo e não no celular, não deixa ela na sua estante, deixa ela em cima do teu travesseiro. E você fala, não vou dormir hoje, não vou botar a cabeça nesse travesseiro sem ler um versículo que seja. E você está fazendo com que aquele hábito vai se tornando cada vez mais óbvio. O gatilho está ali, você vai passar, você vai ver a Bíblia, e ele vai provocar em você a necessidade de dar continuidade àquele hábito. Você quer todo dia escrever alguma coisa para alguém, como eu falei para você? Você tem que deixar o papel e o bloquinho, seja o que for, no lugar onde você passa todo dia, você olha para aquilo. Você quer aprender a tocar violão? Você não pode estar com o violão guardado, ele tem que estar em algum lugar onde é impossível você chegar em casa e não ver. Você fala, vou gastar 10 minutos aqui, vou gastar 30 minutos aqui para fazer o meu exercício diário de violão. Você quer, sei lá, seja o que for, a primeira regra de todas é essa, torne óbvio. Em outras palavras, se você quiser mudar o que você faz, você tem que mudar o que você vê. Isso funciona também pelo outro lado da moeda. Se você quer largar um hábito, você tem que fazer ele o mais difícil possível. Você tem que tornar ele o mais distante dos seus olhos que você conseguir.
Se você gasta muito tempo no WhatsApp ou no Facebook, numa rede social, e você fala, isso não está sendo legal para mim. Já veio 3 pessoas falar para mim que eu estou gastando muito tempo ali. Então, eu reconheço que isso não está sendo legal. Mas quando você liga o seu celular, qual é a primeira coisa que aparece? Parece que está até brilhando. É o ícone da rede social. E o seu dedo vai para lá sem querer. Não, eu apertei. Não era a intenção, mas agora já estou vendo. Então faz o seguinte, pega ele e bota na última página, dentro de um quadradinho daqueles, para não ficar fácil. Você vai deixar de ver? Não, não vai. Mas você está tornando cada vez menos óbvio. E você está dizendo para você mesmo, eu estou tornando isso difícil com propósito. Quem está entendendo até agora, diga amém. Então, isso é muito importante. Você tende a comprar por impulso o que é óbvio, não necessariamente o que é melhor. Quando eu analiso as coisas que eu compro na minha casa, tem algumas que eu penso, tem aquela outra marca, eu nem sei se é melhor do que essa, mas essa está tão bonita, está tão na minha frente que eu acabo trazendo essa, porque é atraente e é fácil. Então, se você quiser mudar o que você faz, mude o que você vê. Você quer tomar uma vitamina todo dia de manhã? Não deixe ela escondida, deixe ela fácil de você enxergar. Quer ler todo dia, antes de dormir? Não deixe o livro na estante, coloque lá no teu travesseiro. Como eu falei para vocês, tudo são técnicas muito simples. Aprenda a usar os alertas do seu smartphone. Eu sou salvo pelos meus alertas. Eu coloco coisa para despertar, para me lembrar. Opa, está na hora de fazer isso. Isso é tão legal, é tão importante. E a segunda coisa, depois de tornar um hábito óbvio, é torná-lo fácil. O que significa? Descomplicado e principalmente pequeno. Pastor, eu queria ler a Bíblia, mas eu não consigo. Eu já ouvi isso algumas pessoas falando, tem dificuldade. Você quer começar o hábito da leitura bíblica? Leia um versículo por dia. Tem um aplicativo da Bíblia, tem lá que tem o versículo do dia, igual caixinha de promessa. Lembra, não? Você abre, lê aquele versículo. Tem gente, mas isso é muito pouco. Né? O meu Deus merece que eu leia 1 capítulo, 2 capítulos. Eu sei, Ele merece que você seja muito mais do que isso tudo. Mas enquanto você não está fazendo nada, a Bíblia está ali. E se você ler um versículo e gastar só um tempinho ali, eu li, mas eu li muito rápido, tudo bem. Amanhã lê de novo. E depois do outro dia lê outra vez. Você sabe o que você está fazendo? Talvez se você permanecer firme lendo um versículo por dia durante 2 meses, você vai começar a ter um prazer imenso de ler 2 versículos. Quem sabe 3. E começar a anotar algumas coisas. Isso aqui, Deus falou comigo isso aqui hoje. Mas se você não começar pequeno, eu penso que provavelmente você nunca vai começar. Ou se começar, não vai conseguir permanecer. Eu queria muito na minha casa orar com a minha esposa. Isso é um hábito que eu sei que faria diferença na nossa vida, no nosso casamento, na nossa família. Todo dia orar com a esposa, mas eu não sei. A gente fica num sei lá, e os dois vão deitar, vão dormir, ninguém quer tocar no assunto, eu fico com vergonha de falar, vamos orar, e a pessoa fala, ok, não sei, eu não sei se ele quer, se não quer. A gente consegue fazer outras coisas ali, mas orar não é muito fácil para a gente, parece que exige uma intimidade ainda maior. Então faz o seguinte, pega a mão da tua esposa, antes de dormir, só isso, e agradece por uma coisa que Deus fez, por uma coisa que aconteceu. Né? Senhor, muito obrigado pelo ar-condicionado. Pronto. Em nome de Jesus. Amém. E vamos dormir? No dia seguinte, seja o que for, mas seja simples, que seu hábito seja fácil. Se você não fizer pequeno, ouça, é uma das maiores chaves que eu já vi na minha vida. É que se eu não começar pequeno, a Bíblia fala muito sobre isso. Quantas vezes Jesus fala do princípio da semente? Começa pequeno. Mas a colheita é grande. Demora, beça, mas chega um tempo em que a colheita chega. A Bíblia fala que se você for fiel no pouco, olha a expressão, ser fiel, constante, diário, frequente, no pouco, no pequeno, Deus vai te colocando sobre um lugar cada vez mais alto. Se você queria registrar diariamente um pouquinho do seu dia, eu não consigo, escreve uma frase só. O que eu vi hoje Deus fazendo na minha vida? E anota lá uma coisa. 10 flexões por dia. Não consegue fazer 10? Faz 5.
Não consegue fazer 5, faz uma flexão antes de dormir, ou não é o melhor horário, talvez, eu estou fazendo antes de dormir, mas não consegue fazer nenhuma flexão, deita no chão e depois levanta, uma vez por dia isso. Faz todo dia essa prática que pode te ajudar. Em algum momento mais à frente, já que eu consegui levantar, vou tentar fazer uma. Mas faz pequeno. Muitas pessoas pensam que elas não têm a motivação necessária, mas o que elas realmente precisavam era simplesmente de um sistema. Que tem a ver com isso aqui. Um hábito que seja fácil de enxergar e fácil de praticar. Ou seja, ele é pequeno e ele está sempre à minha frente. Eu não consigo nunca alcançar os meus objetivos. O seu problema não está no alvo que você quer a conquistar, não é porque ele é muito difícil. O seu problema está na disciplina. Pastor André, então você está falando que não precisava nem ter alvo? Alvo é uma coisa inútil? Claro que não. Alvo nos mantém na direção certa. Mas não tenha dúvida, não se engane, são as disciplinas que nos fazem avançar. Então eu tenho um exercício simples para você hoje, que é com base talvez no que Daniel experimentava. Mas uma frase que eu queria que você guardasse. Se você está com o seu WhatsApp aí com a nossa mensagem, ela está lá escrita para você, com 2 lacunas, é essa daqui. Você estabelece para a sua vida: eu vou começar um novo hábito a partir de amanhã. E esse simplesmente é o hábito da oração. É o hábito da leitura de um versículo bíblico. Uma oração de 2 minutos. Eu vou ligar todo dia para uma pessoa para, falar alguma coisa, para prestar conta, seja o que for. Todo dia, todo dia. Então você vai colocar assim: eu vou fazer isso aqui, nas lacunas, depois que eu tiver feito aquilo. Você estabelece o seu gatilho. Você estabelece qual vai ser o impulso. Em outras palavras, eu vou orar por 2 minutos depois que eu escovar os meus dentes. Então, todo dia que você vai escovar o dente, você já sabe, a escovação me aponta para uma próxima prática que eu vou ter todo dia. Assim como eu escovo o dente todo dia, eu vou orar 2 minutos todo dia. Eu vou orar com a minha esposa todos os dias antes do jantar, que a gente sempre janta junto, não sei. Né? Todo dia a gente vai fazer uma oração, nós 2 juntos, pequenininha, uma oração de gratidão a Deus. Talvez Daniel tivesse isso, né? Depois que eu tomo o meu café da manhã, eu vou gastar tempo com Deus. Depois que eu almoço, eu tenho tempo com Deus. Depois que eu janto à noite, eu tenho mais uns minutos, 1 hora, seja o que for, com Deus. Depois que eu levanto, naturalmente, tomo o meu café. Depois que eu tomo o meu café, eu faço meu plano de leitura bíblica, o versículo do dia. Depois, que eu leio o versículo, eu escolhi. Toda vez que eu leio um versículo bíblico, eu vou fazer uma oração de 1 minuto depois. Depois que eu abri a água do chuveiro, enquanto eu estou esperando chegar na temperatura certa, eu faço as minhas declarações. Eu declaro 3 frases. Jesus é o primeiro na minha vida. Eu sou o disciplinado, Ele é mais forte em mim. Deus está trabalhando nessa área aqui da minha vida. Amém. A água esquentou, a água esfriou e você entrou para tomar o seu banho, mas você decidiu. Toda vez que eu abrir, eu vou me lembrar disso. Eu estou decidindo. Depois que eu me vesti para ir trabalhar, eu sento durante 1 minuto e organizo 3 prioridades que não vou deixar de realizar naquele dia, seja o que for. Depois que eu colocar os meus filhos para dormir, vou fazer 10 minutos de alongamento. Isso faz milagres também, né? Depois que eu escovar os meus dentes à noite, eu vou escrever uma frase que seja um resumo do principal que aconteceu no meu dia. Quando eu for dormir, depois que apagar as luzes, fechar as portas da casa à noite, eu vou segurar a mão da minha esposa e dar graças a Deus por uma coisa que Ele fez. E depois disso eu vou olhar nos olhos dela e vou deixar o Espírito mover a gente para onde Ele quiser. Mas nunca subestime como Deus pode fazer algo grande que você não consegue nem pensar agora. Você talvez até pense: será que isso funciona mesmo? Não subestime. Através de um pequeno hábito. O profeta Zacarias escreve da seguinte maneira: não despreze os pequenos começos. Melhor, para mim e para você, é como Jesus trata dessa questão. Você foi fiel no pouco, e eu vou te colocar sobre muito. Você sabe o que acontece com alguém que é fiel no pouco? Enquanto está sendo fiel no pouco,
não percebe a grandeza do que está fazendo. Não tem noção de que o que ele está fazendo é grande. Você está sendo fiel no pouco, você está sendo fiel todo dia. Qualquer pessoa nessa posição não faz ideia do que está sendo construído. Do que está sendo, né, do que a longo prazo vai ser alcançado. Pensa em pessoas que você admira e admira mesmo. São pessoas para você muito admiráveis. Pessoas que alcançaram alguma coisa grande. Você pode ter plena convicção. Tem tudo a ver com hábitos que foram desenvolvidos. Não é uma atitude, não é um gesto, não é uma virada na vida, não. São coisas pequenas diariamente. A gente teve um encontro de homens e mulheres na sexta-feira, e eu desafiei os homens a escolher numa folha lá, ou até anotar um novo hábito que eles poderiam começar. E eu desafiei da seguinte maneira: olha, se você escolher muita coisa aí, eu confesso que eu não vou levar você muito a sério. Porque eu sei, e eu acho que você também, que é muito fácil começar, continuar é que é o desafio. Então deixa eu dizer para você mais uma vez, se você quiser começar um novo hábito, de antemão, se prepara para ser desafiado, mas lembre-se, vai mudar tudo se você tornar ele óbvio, se for fácil de você ver, fácil de você enxergar, se o gatilho estiver ali na frente. Para algumas pessoas não funciona ter um lembrete no celular, escreve no papel, cola no espelho do banheiro, depois que você fizer isso, você vai fazer aquilo, seja o que for. Eu penso que Deus está nos ajudando nessa noite, apontando numa direção, nos ajudando a dar mais um passo de crescimento. Semana que vem a gente vai falar do outro lado dessa história. Hoje a gente está falando de hábitos que você precisa começar. Tem hábitos que a gente precisa parar. E se você me perguntar quem são as pessoas mais admiráveis que eu busco imitar, eu consigo perceber na vida dessas pessoas, sim, alguns hábitos que eu preciso desenvolver. Mas eu e você sabemos que se tem alguém que é perfeito e com certeza admirável e que deveria ser para sempre o nosso alvo, o nosso foco de imitar, é o Senhor Jesus. E a Bíblia nos deixa muito claro que ele era dirigido por uma vida muito organizada com base nos seus hábitos. Jesus era dirigido pelo Espírito. Você não vê o Espírito sendo desorganizado em nenhum momento. A gente às vezes confunde isso, né? Uma reunião dirigida pelo Espírito fica parecendo que é sem ordem. Não. Paulo fala, tudo é com decência e ordem. Deus está apontando, Deus está organizando, Deus está distribuindo segundo a sua própria vontade. E Ele sabe como é importante você ter um sistema e uma rotina na sua vida. Vai fazer toda a diferença. Você recebe essa palavra hoje? Vamos orar juntos? Vou pedir para você ficar de pé. E se você tem o hábito de sair nesse momento, não faça isso, a não ser que seja muito importante, muito urgente. Mas vamos orar juntos. Quantos creem que Deus está aqui nesse lugar? Na semana passada eu desafiei você a levantar a sua mão. Eu vou fazer isso de novo hoje. Porque quando você levanta a sua mão, eu acho que você encoraja também quem está perto de você aí. Então não levante se você não for sério em relação a isso. Pastor, estou pensando, vou ver. Mas o desafio para hoje foi aquele que a gente colocou ali, baseado em quem você quer se tornar. Baseado na pessoa que você quer ser. Depois eu boto aqui. Que hábito você precisa começar? Que seja pequeno, fácil. Que seja fácil de enxergar, que seja óbvio. Quantos aqui, junto comigo, vão levantar a mão dizendo, essa semana eu vou começar um novo hábito na minha vida? Levanta assim bem alto. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Todo mundo quase levantou a mão. Coloca a sua mão no teu coração, eu vou orar por você nesse momento.